Bem, pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Esse é o terceiro, onde eu estou fazendo. Como eu disse, eu estou num período aí de mais tranquilo na minha vida profissional, aonde nesses quase 300 vídeos que eu lancei no YouTube, é a primeira vez que eu tenho contato com aqueles que me seguem e os curiosos também. Então eu estou colocando a minha cara à tapa, colocando os meus pontos de vista e os meus conhecimentos daquilo que eu aprendi, do meu pequeno conhecimento desses 26 anos de profissão. Bom, nós já falamos um pouco sobre construção civil. Agora vamos falar um pouco sobre alguns projetos onde nós temos, principalmente na minha área, sobre consultoria, sobre gerenciamento de projetos, onde as empresas são contratadas para desenvolver um trabalho e entregar o sistema, o projeto em si, totalmente concluído e dentro das garantias que são previstas por lei e todas as normas, tá? Bom, geralmente essas empresas de consultoria, ela busca o profissional no mercado, mas nem sempre essas empresas não possuem um RH com qualificação adequada, tem oriundas de outras profissões e não tem um vasto conhecimento, por exemplo, na área de engenharia. Então, às vezes buscam profissionais pela falta de capacidade desses profissionais, sem muito conhecimento, sem muito embasamento do que vai ser feito, para que vai ser contratado. O pessoal de RH não gosta muito disso, tá? Desses comentários, mas é bom falar, é bom frisar, como existem bons profissionais na área de engenharia, existem bons e ruins profissionais também em qualquer profissão. Tudo isso deve ser passado numa peneira, deve ser previsto isso tudo, tá? Bom, voltando, nessa consultoria que as empresas, quando querem implantar uma fábrica, por exemplo, ou uma escola, uma construção de uma escola, ou um posto de saúde, ou uma estação de tratamento, seja o que for, onde requer uma empresa terceirizada e que possa dar condições de fazer esse serviço como se fosse ela mesma cliente, ela mesma interessada. Então, todas as maneiras são fornecidas para que se desenvolva o projeto, desde as maneiras, as práticas, os relatórios que devem ser preenchidos, as sistemáticas de entrega de documentação, os as-built também. Então isso tudo, no final do projeto, deve ser entregue. Bom, voltando à parte funcional, a parte pessoal, né, do departamento pessoal dessas empresas, buscam às vezes profissionais que nunca trabalharam com determinado área e qualificam essas pessoas sem ter conhecimento que elas já trabalharam anteriormente nessa função, da onde elas estão vindo, quais são as empresas que elas trabalharam, que tipo de projeto já participaram.
Então é muito na inocência, muito ainda na base da camaradagem. Às vezes você contrata um funcionário porque é conhecido, é amigo, ou por simpatia, ou seja, de uma forma dessa maneira. Então, eu que venho trabalhando nessa área, eu tenho visto constantemente muito desses funcionários aí quebrando a cara, podemos dizer assim, porque são dados responsabilidade, são dados toda a expectativa, às vezes financeiramente, para que esse funcionário desenvolva o seu trabalho, mas não se tem a resposta. Às vezes a empresa acha que contratou corretamente, mas o reflexo vai dar lá na frente, quando você descobre que alguma coisa ficou sem ser feita, ou por ignorância, ou por negligência, ou por imaturidade, ou por falta de conhecimento. Diversos pontos pode acontecer dessa maneira. Então, na minha experiência anterior, eu vi, eram mais de 100 profissionais trabalhando no projeto da Jeep, na fábrica da Jeep, aonde teve vários profissionais que foram qualificados como project manager, como gerente de construção, engenheiros sêniors, sem ter tanto tempo de experiência em carteira. Então, talvez até porque o cliente pedia uma qualificação mais com conhecimento, como não conseguiu, aí qualificar essas pessoas como sendo mais experiente, e não era o caso. Então o projeto às vezes pode ficar com muitos erros, pode se pagar muito caro pelo fato de que esses princípios básicos não forem atentos, não forem levados em consideração. Por isso que as empresas não pagam pelo seu erro, às vezes pagam muito caro, e o retrabalho e a demora às vezes de concluir um projeto se dá pela essa inadequação, nessa falta de conhecimento. Então, alguns profissionais se acham acima da lei, alguns profissionais trabalham de nariz em pé, tá? A gente falando dessa maneira, dá a impressão que a gente é desgostoso aí com o trabalho. Pelo contrário, eu tenho muito amor pelo que eu faço com garra, visto a camisa da empresa, e às vezes você se destaca no sentido de fazer o seu trabalho bem feito, e o seu melhor cartão de visita é o seu trabalho. Então procure fazer o melhor possível, tenha paciência, tenha calma, engula quanto sapo você tenha que engolir, tá? Não se exalte, dê tempo ao tempo, para que o seu trabalho seja reconhecido e seja notado por aqueles que tem que notar, não pelos engenheiros, não pelos subordinados, mas pela chefia, pelo cliente principalmente. Se o cliente está satisfeito, ninguém pode falar nada, porque se o cliente está satisfeito, está vendo o seu trabalho, ele vai te defender, ele vai ser o seu amigo, vai estar sempre do seu lado, e você passando credibilidade, passando confiança para ele vai se sentir apoiado, vai se sentir representado dignamente. Isso é o mais importante. Você trabalhando sempre na verdade, sempre com austeridade, sempre
buscando fazer seu melhor, quem tem a ganhar é você mesmo, porque você passa a ser um profissional diferenciado daqueles que foram contratados de maneira errada, tá? Então, meus amigos, preste muita atenção naquilo que eu falo, porque se você for seguir realmente a engenharia, se você for buscar o seu mercado de trabalho, se você não se acomodar, se você mora numa cidade pequena e você não vê muito chance de crescimento profissional, tente buscar o mercado numa cidade maior, uma cidade vizinha, ou próximo aos parentes que possam te dar apoio, até você ter condições de você se manter, entendeu? Não tenha medo de exercer seu trabalho, de acordar cedo, de madrugada, de chegar tarde em casa, porque isso aí, o seu esforço todo será recompensado na maneira que o seu trabalho for sendo executado. Não tenha medo de perder tempo com isso, e às vezes você ter que trabalhar no sábado ou no feriado, ou seja, mas para o êxito do trabalho, para a qualidade do serviço, às vezes você não tem como fugir dessa obrigação. Às vezes você tem um concreto marcado para um sábado e tem que ser naquele dia porque o concreto, o caminhão da usina só estava disponível naquele dia, a usinagem. Então, assim, você tem que estar presente, você tem que estar acompanhando. Não confie muito nas pessoas. Faça o seu trabalho acompanhando, verificando. O seu trabalho, às vezes, é um trabalho chato, árduo, um trabalho que incomoda, mas você é um profissional, você estudou para isso e é o seu nome a zelar, tá? Bom, eu vou parando por aqui porque já está dando um prazo maior e senão fica muito enjoativo. Por favor, deixe os seus comentários, seu like. As empresas interessadas têm os meus contatos, as universidades, aos alunos, as escolas técnicas, eu estou à disposição. Muito obrigado.